Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não será decepcionado. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Este primeiro princípio que está aqui estabelecido na palavra de Deus é: amplia o lugar da tua tenda. A vontade de Deus é que nós possamos avançar. É que nós possamos progredir. É que nós possamos ir mais além. A vontade de Deus é multiplicação. A vontade de Deus é crescimento. E para expandir é necessário crer em Deus. Acreditar que Deus tem melhor para nós. E ele diz assim: olha, não o impeças. A única pessoa que pode impedir que essa vontade de Deus se cumpra na nossa vida de crescimento somos nós próprios. O nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir pode nos impedir de nós continuarmos a vencer. O povo de Israel saiu do Egito, estava escravo. Muitos deles morreram e não viram a resposta de Deus, mas não significa que Deus não respondeu. 400 anos depois, Deus respondeu. Deus lhes enviou um homem, quem? Moisés. E eles foram libertos do Egito. Saíram de uma vida de escravidão, com esta expectativa, com esta fé de ir para uma terra chamada a Terra Prometida, que manava leite e mel, para que lá pudessem ser livres. Deus seria o seu pai, eles seriam o seu povo, e eles seriam livres para construir uma vida nova. Nessa caminhada, às portas da Terra Prometida, Moisés envia 12 homens. 10 destes 12 homens, o relatório que deram a Moisés foi o seguinte: olha, a terra que tu nos mandaste é de facto uma terra próspera, mas é uma terra que já está habitada. Aquilo que eles viram influenciou de tal maneira, o seu coração esmoreceu, o seu coração desanimou. Eles disseram assim a Moisés: é impossível. Quando o medo entra nos nossos corações, ele anestesia a nossa consciência, ele silencia o nosso testemunho, ele enfraquece a nossa fé, ele nos impede de lutar pelos nossos sonhos e pelas nossas convicções. Leva-nos a ter uma mentalidade de não posso, é impossível. E esta maneira de pensar vai-me levar a uma maneira de agir que é de não poder mesmo. Por isso é que o Paulo disse assim a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de medo. Ter medo é sinal de humanidade. Nós somos humanos e os seres humanos têm medo. Mas precisamos de quê? De coragem para, apesar do medo, nós continuarmos em frente para enfrentar esse nosso medo. Josué e Caleb tiveram uma atitude diferente. A sua maneira de pensar diferente, ou a sua maneira de crer diferente, a sua maneira de falar diferente, se reproduziu num comportamento diferente. E se reproduziu também num futuro diferente. Que eles alcançaram a terra, que eles obtiveram aquilo que Deus lhes prometeu por causa de uma atitude diferente. O nosso futuro depende da nossa atitude. Josué e Caleb, eles fizeram calar o povo. Não se concentrem só nos problemas, não se concentrem só nas dificuldades. Nós podemos estar no caminho certo, mas com uma má atitude. Por isso ele disse: se Deus se agradar de nós, se mantivermos uma atitude correta de dependermos de Deus e confiarmos em Deus, nós vamos chegar lá não é por causa da nossa força, nós vamos chegar lá não é por causa da nossa capacidade, nós vamos chegar lá por causa de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar na terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes, quer dizer, continua a confiar em Deus. Josué e Caleb tinham uma maneira de crer diferente. Tinha uma maneira de pensar diferente, tinha uma maneira de falar diferente. E isso os levou a ter uma atitude diferente. E essa atitude levou-os à terra prometida. Levou-os a usufruir daquilo que era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós cresçamos, é que nós avancemos. Mas nós podemos impedir que isso aconteça com uma atitude errada. Então temos uma responsabilidade. Não só nos manter a confiar em Deus e a crer em Deus, mas levar outros connosco. Primeiro conselho prático: vive com uma mentalidade de favor. Há favor de Deus sobre a nossa vida. Há bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus nos quer ajudar em todas as áreas da nossa vida. E precisamos de aprender a declarar o favor de Deus e a esperar o favor de Deus sobre as nossas vidas.
há a bondade de Deus sobre a minha vida, há favor de Deus sobre a minha vida, há misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu posso esperar que Deus me abençoe. Aquilo que tu e eu precisamos, Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Desenvolve uma autoimagem saudável. Nunca subirás acima da imagem que tens de ti mesmo em tua própria mente. Nunca vais viver acima da imagem que tu tens de ti próprio. Nós vamos agir em conformidade com aquilo que acreditamos. Eu sou um filho amado de Deus. É mudarmos essa autoimagem de nós mesmos. Aquilo que tu dizes no meio das dificuldades terá um grande impacto sobre quanto tempo tu permaneces nessa situação. Precisamos de parar de amaldiçoar as trevas e começar a proclamar a luz. Que possamos sair palavras de Deus pela nossa boca. O meu quarto conselho é este: vive sabendo que Deus está no controle. Claro que vai haver circunstâncias para nos roubar a fé, mas há este pensamento: Deus está no controle. Vou continuar a confiar em Deus. Deus tem a última palavra. Então o meu quinto ponto é este: sonha. Não vamos perder a capacidade de sonhar. Josué e Caleb que sonhavam com a promessa de Deus, não perderam a capacidade de sonhar. Nós podemos estar a viver um tempo de grande dificuldade, mas não percas a capacidade de sonhar. Enquanto estiveres vivo, continua a sonhar, porque as coisas podem mudar. Ser fiel com aquilo que já tens. Permanece fiel. Às vezes a vontade de querer mais leva a ter uma má atitude e de desonra por aquilo que nós temos. Então há um caminho que tem que ser feito e eu preciso perseverar. Mas eu preciso desta atitude hoje, amanhã, sempre. Porque quando nós perseveramos, nós vamos chegar lá. Que a vontade dele é que eu e tu, a gente progrida, avance e nós vamos